Olá turma e bem-vindos a mais uma aula. Hoje iniciamos a série P em Inglês Pré-Intermediário, para aqueles que têm um nível mais avançado de inglês. Continuaremos com os vídeos de inglês básico, portanto lançaremos mais aulas em breve, fique ligado. Hoje vamos falar de palavras que são comuns estudantes terem dificuldades em saber usar, mas que são importantes você tê-las em seu vocabulário. Vamos nos concentrar em adjetivos, advérbios e outras palavras muito importantes do inglês, aquelas que provavelmente você encontrará com mais frequência em conversas cotidianas. Então prepare-se para melhorar suas habilidades em inglês. Vem comigo! Nossa primeira palavra a ser trabalhada é pretty. Essa palavra em inglês é usada para descrever algo que é agradável aos olhos, charmoso ou bonito, mas também para falar de intensidade, seja ela pouco ou muito. Por exemplo, She's a pretty girl. Neste exemplo, a palavra tem o sentido de beleza. The sunset was pretty. Neste outro, o sentido é de algo que traga uma sensação boa e agradável de se ver. He's pretty tall. Já aqui funciona como um advérbio de intensidade. Essa é uma palavra informal que pode ser usada em contextos casuais. Para situações mais formais, é melhor usar palavras mais adequadas como Beautiful, handsome, attractive. Most. Como advérbio, essa palavra funciona para indicar a maior parte, a maioria ou uma grande quantidade de algo. Por exemplo, Most people enjoy traveling. He spent most of the day at work. Most cars run on gasoline. Lembrando mais uma vez que most representa a maior parte ou quase totalidade de algo. Main. Serve para indicar algo principal, central ou mais importante em relação às outras coisas. Usamos ele dessa maneira. What are your main concerns? The main reason I'm here is to talk to you. I love beach, mainly in summer. Ever. Essa pequena palavra é uma daquelas que não possuem uma tradução bem definida. Sua função é se encaixar em diferentes contextos para dar um significado diferente à frase. Vejamos nos exemplos alguns deles. O primeiro deles é alguma vez. Have you ever been in Paris? O segundo pode ser até algum momento ou até o momento presente. This is the best pizza I've ever tasted. Também podemos usar para falar de maneira um pouco exagerada. That's the biggest cake ever. Por último, podemos usar para falar de algum momento no futuro. Will we ever find a cure for cancer? No geral, você precisa entender que essa palavra, na maioria das vezes, tem relação com o tempo no passado, presente ou futuro. Such. Pode ser usado para indicar um tipo específico de algo, ou alguma coisa notável sobre algo ou alguém. No geral, é como se nós o traduzíssemos por tipo de, ou espécie de. Ela é uma palavra versátil, usada em muitos contextos diferentes, por exemplo, como determinante. I have never tasted such a delicious food before. Como um pronome. She has a great singing. Such great talent is rare. Como advérbio. I've never seen such a beautiful sunset before. Also. Significa também, ou, além disso. É usado para indicar que uma informação adicional será fornecida e também para adicionar mais complemento à sua fala. Exemplos. I like read books and also watch movies. He's good at math but also talented at music. Você não precisa usar apenas to para falar também em inglês. A diferença entre os dois é que no começo da frase usamos also, enquanto que to vem no final da frase. Once. É uma palavra muito comum e prática, além de muito utilizada. Ela quer dizer uma vez e uma vez que. Vamos aos exemplos. Once upon a time. I went to LA once. Once you start yoga, you never stop. Almost. Significa quase. É uma palavra usada para indicar que algo está próximo de ser alcançado, mas ainda não foi concluído ou atingido. Exemplos. I almost got there. I almost gave up. Kidding. Essa é uma gíria em inglês igual ao que nós dizemos, zoeira e brincadeira. Usada quando alguém está fazendo uma piada ou brincadeira, geralmente em um contexto descontraído e informal, para anunciar que o que está sendo dito não seja levado totalmente a sério. You're kidding me, right? Stuff. É uma palavra em inglês que pode ser usada para se referir a coisas, sendo bem genérica sem especificar quais coisas são exatamente, sendo usada para qualquer objeto, item ou material. Vejamos na prática. I have to clean my house and get my stuff out.
Significa que a pessoa vai limpar a casa e vai colocar para fora todos os seus objetos em geral. I have lots of stuff to do. You don't like stuff like that. Even. Essa palavra pode ter vários significados, dependendo do seu uso em contexto. Para entender melhor, aqui vão alguns exemplos comuns. Pode ser usado como, até mesmo. Even the best athletes make mistakes. Como, ainda. I haven't seen him, but even now I remember him well. Nem mesmo. Nobody knows how to do it, not even him. Else. Significa outro ou diferente, geralmente usada para indicar que você vai falar de outra coisa, ou para pedir uma sugestão diferente da que foi mencionada. Aqui estão alguns exemplos de como pode ser usada em frases. What else do you want to add? Do you have anything else to say? Everyone else is already here. Instead. É uma palavra que pode significar, em vez disso e ao invés de, servindo para falar de algo que será feito como alternativa a outra coisa que foi sugerida. Vamos ver exemplos. I'm going to stay home, instead go out tonight. Let's have pizza instead Chinese food. Instead complaining, let's find a solution for the problem. Less. No geral, essa palavra quer dizer menos. Ela é usada para falar de algo menor em quantidade, tamanho, intensidade ou grau em comparação com outra coisa. Às vezes, ele pode ser escrito como sufixo no final das palavras. Vejamos na prática. I have less money than I did have last year. I need less sugar in my coffee. Como sufixo, usamos dessa maneira. Avoid useless things in the market. Do not be careless with a baby. Least. Essa palavra tem praticamente o mesmo significado de less. A diferença é que é mais comum vê-la sendo usada com o sentido de, pelo menos. Exemplos. This is the least expensive option. At least you could help me. The least you could do is apologize. Kind. Essa palavra pode ter vários significados, dependendo do contexto em que é usada e do seu posicionamento na frase. Vejamos as situações em que a usamos com seus principais significados. Tipo. What kind of music do you like? Gentileza. She is a kind person. Espécie ou gênero. There are two main kinds of whales. Fair. É frequentemente usado para descrever algo que é justo, equitativo ou imparcial, mas também pode ter outros significados. Vejamos. Como algo justo. That's not a fair decision. Como algo agradável e bonito de se ver. Players made a fair play. Como algo razoável ou adequado. He offered a fair price for the car. Rather. Como advérbio geralmente indica um grau de intensidade moderado entre um pouco e muito. Como uma conjunção pode ser usado para indicar uma escolha ou preferência. Exemplos. Como preferência. I'd rather have pizza than sushi. Ao invés de. I'd rather stay home tonight. Mais precisamente. I'm a teacher or rather, a retired teacher. Still. Essa palavra é bem simples de usar, já que geralmente é usada para indicar continuidade ou permanência. Vejamos na prática. I'm still waiting your call. She has a lots of do, but still find time to exercise. Yet. É geralmente usado para indicar que algo ainda não aconteceu ou não foi feito até o momento presente. Basicamente significa ainda. Vamos ver melhor com exemplos. I haven't finished my homework yet. It's yet another sunny day. Have you eaten yet? E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha aprendido muito e se sinta mais confiante em se comunicar na língua inglesa. Assista nosso último vídeo lançado sobre expressões em inglês que você precisa conhecer, ou então algum vídeo aleatório que estará aparecendo na tela. Obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima!